Ele não foi apenas um assassino, foi um arquétipo, o molde do terror moderno. Mas para entender o monstro, é preciso voltar à origem. Antes de Leatherface, antes de Norman Bates, antes do horror ser glamourizado, havia um homem, um filho, silencioso, criado por uma fé distorcida, moldado pela repressão e esculpido pelo luto. Seu nome, Ed Gein. Esta é a história de como um menino se tornou um símbolo do horror. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin. Seu pai, George, era um alcoólatra fracassado, impotente diante da figura dominante da casa, Augusta Gein. Augusta era fanática religiosa. Pregava que sexo era pecado, que mulheres eram instrumentos do diabo, que o mundo estava condenado. Ed cresceu ouvindo sermões apocalípticos e passagens bíblicas sobre castigo. Ed e seu irmão Henry cresceram na fazenda, isolados. Quando outras crianças brincavam, Ed estava em silêncio, ouvindo sua mãe pregar sobre o fogo do inferno. Apesar de tudo, Ed idolatrava Augusta. Para ele, ela era santa, inquestionável. Essa devoção doentia não seria rompida nem pela morte. Na escola, Ed era tímido e alvo de zombarias. Tinha hábitos estranhos como rir sozinho e falar com o próprio reflexo. Professores notavam seu comportamento incomum, mas ninguém investigava. Em 1940, George morreu. Em 1944, Henry morreu misteriosamente em um incêndio na fazenda. A polícia não investigou a fundo, mas Henry havia começado a questionar Augusta. Coincidência? Em 1945, Augusta teve um derrame e faleceu. Ed ficou sozinho, completamente. Ele trancou o quarto da mãe e o preservou como um santuário intocado. Os outros cômodos foram tomados por lixo, livros de anatomia, órgãos de animais, partes de bonecas, pedaços de manequins. Ed começou a trabalhar em bicos, fazendo concertos em casas, cuidando de crianças. Sempre com um comportamento, considerado estranho, mas inofensivo. Com a solidão vieram as vozes, as ideias, as visitas noturnas. Ed começou a visitar cemitérios locais à noite. Escolhia túmulos de mulheres de meia idade que lembravam Augusta. Esperava que o solo ainda estivesse fresco. Desenterrava os corpos, levava partes para casa. Pele, rosto, seios, vulvas, pedaços de mulheres que ele desejava preservar. Ele começou a montar uma fantasia de mulher, uma roupa de carne humana. Não era apenas loucura, era um luto distorcido. Ed queria se transformar na mãe, ou talvez trazê-la de volta, pedaço por pedaço, com uma faca, uma agulha e muito silêncio. Ele costurava sua nova realidade. A casa se tornava um altar de carne e osso. Ele mesmo declarou que em algumas noites voltava para os túmulos e sentava com os mortos, conversando com eles. Em 1954, Mary Hogan desapareceu. Ela era dona de um bar local conhecida por sua personalidade forte. Testemunhas relataram ter ouvido um tiro, mas não havia sinal de crime. Quando questionado, Ed chegou a brincar. Ela não está em casa. Está na minha casa agora. Ninguém levou a sério. Na casa de Ed, anos depois, a polícia encontraria parte do rosto de Mary guardado como lembrança. Foi o primeiro passo além da exumação. Foi o começo da matança. Em 1957, Bernice Warden desapareceu. Seu filho, policial local, notou que Ed havia sido o último cliente. A investigação levou até a fazenda. Na entrada da casa, um cheiro indescritível. Dentro, o coração de Bernice no fogão, o corpo pendurado pelos pés em estilo de açougue, decapitado e aberto. Mas isso era apenas o começo. 9 máscaras feitas com pele humana, cadeiras estofadas com couro de cadáveres, tigelas feitas de crânios, um cinto de mamilos, uma caixa com vulvas, uma cabeça feminina pendurada. Encontraram uma roupa completa, feita de pele feminina, máscara, seios, torso, quadris. Ed vestia à noite e dançava sob a luz da lua. Era como entrar em um filme de terror,
Mas aquilo era real. E Ed, ele apenas observava sem emoção. Na delegacia, Ed confessou tudo. De forma calma, quase infantil. Relatou que visitou mais de 40 túmulos, que nunca fez sexo, que não entendia por que as pessoas estavam chocadas. Foi declarado insano, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, internado em um hospital psiquiátrico. Lá viveu como um paciente exemplar. Pintava, lia, costurava. Nunca expressou remorso. Nunca gritou. Nunca chorou. Apenas existiu. Morreu em 1984 de câncer. Foi enterrado em local secreto. Sua lápide foi vandalizada e removida. Ed Gein inspirou os piores monstros da ficção. Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Mas o verdadeiro horror não está no cinema. Está na banalidade do mal. Na capacidade humana de viver entre horrores e sorrir como se tudo fosse normal. Ed era pequeno, educado, calado. E por trás dessa figura comum, existia um abismo. Ele não foi um assassino em série tradicional. Seus crimes não foram por prazer. Foram por compulsão, por loucura, por amor distorcido. Ed Gein não foi uma aberração isolada. Foi o produto de repressão, isolamento, fé cega e dor não tratada. E sua história nos lembra que o verdadeiro horror veste o rosto mais comum,